Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja dentro dos lares dos meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Hoje o nosso Deus vai falar conosco. Provérbios 20, versículo 25. Aleluia. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Aleluia! É verdade, meus irmãos. Meus irmãos, não precisamos ficar prometendo nada para o Senhor que não vai cumprir. Tem muita gente que vai para a igreja, chega na igreja, faz um monte de promessa para Deus e depois não cumpre nada. Ou faz propósito com Deus e não cumpre. Não! Precisamos mesmo ser fiel a Deus na sua palavra. Não precisamos prometer nada, fazer falsas promessas para o Senhor e não cumprir, porque o Espírito Santo fica triste. Imagine só se o nosso Deus prometer algo para as nossas vidas e Ele não cumprir. Meus irmãos, nós vamos ficar o quê? Vamos ficar tristes com o Pai. Por isso que a própria palavra do Senhor fala conosco, que o nosso Deus, aleluia, não é o homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender e alguma coisa que o Senhor promete. Eu quero falar para os meus irmãos, vamos buscar o Senhor. Glória a Deus, de verdade, com os nossos corações. Assim, meus irmãos, sem ter que estar se prendendo a promessas que não vai cumprir. Meus irmãos, muitos fazem promessas para pessoas e não cumprem. Aí, o que acontece? Se fizer uma promessa para mim e não cumprir, eu vou ficar triste, como fico com muitos. Mas é normal do ser humano ficar triste, chateado. Eu quero falar para os meus irmãos e o nosso Deus, que Ele nunca, aleluia, vira as costas para seus filhos. E o nosso Deus, meus irmãos, que é sempre fiel o tempo todo para conosco, que nunca rejeita nenhum dos seus filhos. Só, meus irmãos, que fazer uma promessa ao Senhor e não cumprir é ruim, meus irmãos. Porque o nosso Deus, Ele não é um menino, que às vezes a gente vai lá, promete e não dá conta de fazer. O nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele é um Pai bom, um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que chama os seus filhos de filhinhos. Então, meus irmãos, prometer algo para o Senhor e não cumprir. Deixa eu falar aqui para os meus irmãos. Hoje eu estava comentando com a Marlúcia. Falei, Marlúcia, eu tenho tantos anos que buscar Deus, eu nunca abri minha boca para falar. Eu não quero mais este Deus. Eu rejeito este Deus porque Ele não me abençoou. Eu vou sair fora. Meus irmãos, eu falo com tanta alegria porque eu não sei, tem muitos que faz isso. Sai da presença de Deus porque Deus não entregou algo. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus tão soberano, que Ele dá as vitórias, aleluia, para os seus filhos. Mas não é tudo que os seus filhos pedem a Ele que Ele dá, não. Porque nós temos que pedir, aleluia, para Deus, mas tem que estar aqui dentro da palavra. Porque o nosso Deus, aleluia, Ele vai honrar o que está aqui na sua palavra. Se aqui está falando na sua palavra que Ele salva, Ele salva. Aqui está falando na sua palavra que Ele cuida dos nossos até a 4ª geração. Ele faz. Aqui está falando, os meus irmãos, na palavra do Senhor, que o Senhor, aleluia, que Ele ama os órfãos.
E Ele cuida das viúvas. Então é na palavra. Então eu posso orar pela minha mãe, para Deus proteger ela. Eu posso orar pelas crianças, para Deus proteger os órfãos. Aqui também está na palavra que a nação que ora, aleluia, Deus guarda. Está dentro da palavra. Eu também posso orar pelas nações, porque a palavra do Senhor fala que, aleluia, para o povo orar pelas nações. Também está na palavra. E também está na palavra que nós temos que orar pelo Israel, para que haja paz no mundo inteiro. Também está na palavra. Então não tem como Jesus falar não para a sua palavra. Porque tudo que está aqui, aleluia, Deus tem compromisso com as suas escrituras. Ele tem compromisso. Então, aqui está falando, meus irmãos, aleluia. É mesmo que falar assim, não faça sacrifício de tolo, promessa que não vai cumprir. Muitos têm feito promessas a Deus e não cumprem. E muitos também têm feito promessas para os filhos de Deus. Aí fica se escondendo para não cumprir. Deixa de falar. Aí nós nem adianta, meus irmãos, não demora nada, volta a procurar. Porque o mesmo Deus que trata os filhos dele quando faz uma promessa e não cumpre a ele, é o mesmo Deus que proporciona situação nas vidas dos filhos dele. É porque Papai do Céu é ruim? Não, meus irmãos. Porque Ele quer que os seus filhos vivam de acordo com a palavra. Sendo sincero com Ele. E com seus irmãos também. É importante. Vamos orar. A palavra de Deus é gostosa demais. Eu gosto, meus irmãos. É do fundo da minha alma. O inimigo, meus irmãos, ele tem ira de mim. Ira, ódio. Porque eu não rejeito meu Deus. Eu não largo este Deus por nada. Meus irmãos, quando a gente tem uma aliança com Jesus e sai da presença do Pai, você fica sem referência. Eu não quero perder a minha referência. Minha referência é Cristo. Cristo vive em mim. Aleluia. E nas vidas dos meus irmãos, eu tenho certeza que os meus irmãos também amam Jesus. Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigada pela tua palavra. Deus querido, Deus de Israel, Deus de canto rebalava chuva na raçoia. Jesus, o Deus, aleluia, fiel, entra, Jesus, nos lares dos teus filhos. Alcança as vidas dos teus filhos. Ajuda teus filhos, papai, a fazer a tua obra. Jesus, sem estar fazendo sacrifício de tolo, sem estar fazendo propósito que não vai cumprir, Senhor. Jesus só levantando as suas mãos e falando desta maneira. Eis-me aqui, Jesus, faça a tua vontade e o teu querer. Trabalha na minha vida. Aleluia. Ajuda teus filhos a buscar o Senhor de verdade. Ajuda teus filhos, papai, não ter suas vidas nas mãos de homens, de pessoas que não têm compromisso com o Senhor, não têm compromisso com a verdade, que é a palavra. Ajuda teus filhos ao decanto rebalar machai, alcança, Senhor, as suas mentes, os seus corações, alcança as suas vidas espiritual, alcança, Jesus, e fortalece o espírito.
O rebalachuricanto rebalamachai. E vai entregando os livramentos do Senhor. E vai ensinando teus filhos a buscar o Senhor de verdade. A andar na aliança, sem olhar nem para um lado nem para o outro. Jesus anda e canto rebalamachai, mas somente te buscando. Em nome de Jesus, Deus, abençoa. Unge os olhos dos teus filhos com teu sangue. Não deixe o inimigo colocar cegueira espiritual nos olhos dos teus filhos. Protege as mentes dos teus filhos. Protege, Espírito Santo de Deus, os seus corações. Porque, Deus, a tua palavra fala que nós temos que cuidar, aleluia, dos nossos corações, para não se contaminar, Senhor. Ah, Deus querido, vai guardando e vai dando grandes livramentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Nosso Deus vai surpreender muitos dos filhos de Deus que se levanta para fazer a obra do Pai. Jesus vai abençoar e muito. O importante, meus irmãos, que o foco das nossas vidas seja sempre o Senhor. Sempre Jesus, porque Ele é Pai. Fique todos na paz do nosso Deus.